Então, pessoal, ótima tarde. Vou falar da tecnologia Rompex para desmonte de rochas, né? E o que a gente traz aí para o mercado. Opa, passou direto aqui. Ué? Aí. Primeiro, pessoal, contextualizando vocês aí, ótima tarde para todo mundo. Obrigado pela presença de todos. Primeiro vamos começar aqui quem somos nós, né? Quem é a Rompex? A Rompex é uma empresa brasileira com sede em Minas Gerais, certo? Detentora da tecnologia Rompex, uma tecnologia para desmonte de rochas controlado, uma tecnologia não explosiva para desmonte de rochas. Eu sou o Alan, sou especialista em métodos de desmontes não explosivos, certo? Hoje a gente está sempre aprendendo, mas já possuo uma experiência aí no mercado, tendo feito desmonte de rochas e treinamentos em 22 estados do Brasil e atualmente eu sou gerente comercial e técnico da Rompex, certo? Atualmente a gente está em todo o Brasil, então basicamente onde tem rocha a gente está presente, a gente atua em todo o Brasil e em mais de 10 países também, levando a nossa tecnologia, falando um pouco da nossa atuação, né, aí a nível Brasil e também internacional, certo? E qual que é a nossa missão, né? Nossa missão é trazer para o mercado um produto para desmonte de rocha, uma solução não explosiva, onde a gente consiga superar esse desafio que é as rochas em várias situações, as quais eu vou mostrar aqui para você hoje. Então, qual que é a realidade de hoje, né? Em vários setores. Se a obra está parada, a gente tem prejuízo, né? Se tem muita burocracia, os custos, né, operacionais e de segurança aumentam muito. E quando a gente fala de obra, né, de desmonte de rochas, a gente sabe que tempo é dinheiro, né? Isso nunca foi tão verdade assim no ramo de desmonte de rochas. Então, qual que é o nosso objetivo? É trazer uma solução para o desmonte de rochas, onde a gente tenha agilidade para estar atuando, a gente consiga obter uma tecnologia que vai resolver o nosso problema de maneira rápida e eficiente. Então, né, sem mais delongas, o que é o Rompex, né? O Rompex, ele é um sólido químico inflamável, ele é caracterizado como um sólido químico inflamável, ou seja, ao contrário do que muito pensa, não se trata de uma solução explosiva e essa tecnologia permite o desmonte de rochas em áreas delicadas, áreas essas que você teria muita dificuldade para estar vencendo o desafio das rochas, né, de maneira mecânica, né, ou que por impossibilidade, por causa da legislação, por causa do controle de vibração ou por qualquer outro aspecto, não seja possível utilizar o explosivo convencional. E só contextualizando, né, falando de explosivo, eu sei que aqui a gente tem um seleto grupo de pessoas, só pessoas, né, do setor, e o evento em si, né, a Blastec se trata muito de explosivo. Não posso deixar de falar isso, né, que o Rompex, ele nunca veio para o mercado para de forma alguma competir com os explosivos convencionais em nenhum aspecto. Ele veio para agregar essa atividade de desmonte de rochas no geral. Então, a proposta nunca foi essa, competir de nenhuma maneira com os explosivos convencionais. A gente agrega e agrega bastante, a gente revolucionou o desmonte de rochas, sobretudo na construção civil, para locais delicados onde o explosivo não acessa, certo? Então, falando um pouco mais de características do produto, né? Como eu disse, se ele não é explosivo, ele é o quê? Né? É um sólido químico inflamável. Ele se enquadra ali na subclasse 4.1 de substâncias perigosas. Um ponto importante para ser comentado, vou até falar disso mais à frente, é que os gases emitidos, né, provenientes ali do acionamento do produto não são tóxicos. A velocidade de queima dele é de 296 milímetros por segundo.
E as principais áreas de atuação do Rompex se enquadra ali onde a gente tem desmonte de rocha, né? Se eu poderia resumir isso, é onde tem rocha, tem possibilidade de se utilizar o Rompex. Mas na mineração, na construção civil principalmente, e pedreiras e rochas ornamentais. O que eu digo principalmente na construção civil, né? Como eu falei para vocês, o explosivo convencional ele tem sua atuação muito bem definida no mercado e grande parte dele está na mineração. E todo o pessoal da construção civil, de obras civis, de obras urbanas, tem essa dificuldade com desmonte de rocha. Então, a pessoa ali na construção civil, ela se encontra com rocha, então como é que ela vai, né, ter acesso a explosivos convencionais? Para ela, né, é muito difícil, diferente do cenário da mineração. Então aqui eu vou mostrar um exemplo para vocês da utilização disso, para a gente mostrar um pouco de prática aqui, né? Vamos lá. Aqui, esse é um vídeo de desmonte, vou até pedir para o Pedro passar para a gente esse vídeo. 3, 2, 1. Está atrasado, né? Passa de novo aí para a gente, Pedro, para o pessoal ter uma percepção melhor. 3, 2, 1. A gente tem fotos depois do pós-desmonte, mas qual que é o objetivo aqui? Pode pausar aí. Qual que é o objetivo aqui? Por que eu estou mostrando esse desmonte? Boa. Aqui a gente percebe uma situação, uma demanda da construção civil muito comum. Então, uma área ali extremamente urbana, cheia de estruturas circundantes. A gente tem prédio para lá, prédio para cá, tem uma via passando ali, uma rua bastante movimentada. E aqui a gente tem bastante rocha, né, para fazer um rebaixamento de cota aqui e viabilizar o projeto. Não foi possível utilizar explosivos nesse caso. Que outro, né, alternativa de desmonte para esse caso de construção civil a gente teria? Teríamos o rompedor hidráulico, a massa expansiva, cunha, e todos esses métodos são demorados e apresentam pouca produtividade. O Rompex aqui foi a escolha ideal para estar resolvendo essa demanda. Por quê? Porque em um só desmonte ali, né, a gente consegue bastante produtividade, a gente fragmenta a rocha ali de maneira instantânea, de maneira rápida, né, não afeta as estruturas circundantes, né, nem mesmo a via que está passando ali com veículos a poucos metros do ponto de desmonte. Ou seja, nos dá um desmonte extremamente controlado. Por isso que o Rompex revoluciona esse mercado de desmonte de rochas na construção civil, que permite para a gente fazer um desmonte dessa magnitude no centro de uma grande cidade, sem muitas interferências. Então, isso por si só já é um avanço técnico muitíssimo relevante na indústria do desmonte. Então, aqui uma demonstração do pós-desmonte, né? A gente inseriu as cápsulas aqui, fizemos uma malha de aproximadamente, eu mesmo quem fiz esse desmonte, então aqui tinha aproximadamente 1,20 de distância de espaçamento e afastamento, profundidade ali de aproximadamente 1,80 de profundidade, e utilizamos aí 570 gramas por furo, que nos dá uma razão de carga aí de aproximadamente 240 gramas por metro cúbico. E tivemos muita eficiência, né? Ali a parte ali do carregamento e aqui o resultado. Então tivemos muita eficiência, isso é inegável, né? E o Rompex, esse aqui é um exemplo, né, pessoal? Mas existem milhares de projetos, Brasil afora, que o Rompex foi e é solução e será a solução. Então, falando um pouco agora de dados mais técnicos do Rompex, de alguns testes, muita gente pergunta, né? O pessoal aí que já foi na nossa estande também bateu um papo com a gente. Aqui eu trago alguns dados interessantes de saber do Rompex, né? Por exemplo, a sensibilidade ao impacto e a sensibilidade à fricção. Quando a gente fala de impacto, só foi registrada, né, a queima, a fragmentação do composto a partir de 50 joules, sendo que existem substâncias perigosas, né, que detonam com até igual ou menos que 2 joules, né, claro que substâncias
mais sensíveis. Sensibilidade por fricção, explosão registrada a partir de 140 newtons. O que isso quer dizer, né? O acionamento é feito acima de 144 newtons por fricção e acima de 50 joules por impacto. O que isso quer dizer na prática, né? Quer dizer que nós não temos aqui um produto extremamente sensível, que você não pode manusear ou transportar ou armazenar. Então, claro que, assim como o rapaz falou na palestra anterior, né, sobre o nitrato de amônio, tem que se ter cuidado com qualquer substância perigosa. Isso todos os profissionais, né, do desmonte, e a gente tem que trabalhar cada vez mais para isso, independentemente da segurança que qualquer tecnologia proporciona para a operação, para o profissional, para toda atividade, a gente sempre tem que ter respeito e ter cuidado em toda a operação, independentemente da segurança. Mas isso quer dizer que o quê? O Rompex é um produto seguro em toda a sua concepção para você manusear e aplicar em qualquer demanda, né? Não é um produto sensível. Quando a gente fala de níveis de emissão de gases, tá? Eu trouxe aqui alguns testes de laboratório, resultados aqui, para a gente falar um pouquinho dos gases, né? E os gases do Rompex? Os gases não são tóxicos. Uma vertente da empresa que a gente se preocupa bastante também é a questão da sustentabilidade. Então aqui, passando bem rapidinho, monóxido de carbono, dióxido de carbono e óxido de nitrogênio, todos estão dentro ou muito abaixo dos níveis ocupacionais permitidos. Então, até nessa questão dos gases, que é um ponto muito falado também até na parte dos explosivos, aqui a gente não possui gases tóxicos provenientes do acionamento. Falando um pouquinho do armazenamento, também é bem simples, né? Como eu disse lá no início, a nossa missão sempre foi desburocratizar essa questão do desmonte de rochas, tornar o desmonte de rochas mais acessível, certo? Então, isso em todas as etapas, como armazenamento, transporte e aplicação, certo? Então, falando um pouquinho do armazenamento aqui, a validade do fabricante recomenda que o ideal é 2 anos, quando armazenado nas condições corretas. E qual que é as condições corretas? Também bem simples. Você não precisa de um paiol específico ou nada do tipo. Tendo um ambiente seco, ventilado, né, coberto ali, um ambiente que, trocando em miúdos, não tenha muita umidade e nem presença de fontes de energia elétrica. Então, sem presença de umidade, distância mínima das paredes ali de 30 centímetros e caixas dispostas sobre pallets, ou seja, um ambiente normal, um ambiente comum, onde você preserva o material perigoso, material onde não deve ter umidade ou fontes de energia elétrica. Então é bem simples essa questão do armazenamento. Sempre manter ali, permanecer em suas embalagens originais, sem transferências, empilhamento máximo de 5 caixas, então é uma exigência da fabricante, não por periculosidade, mas para manter, né, a integridade física das caixas mesmo, certo? Falando sobre o transporte, também é bem tranquilo, a gente exige que seja um veículo utilitário, que tenha cabine de pessoas separado da cabine de carga, certo? Veículo em boas condições, portando todos os documentos, EPIs, extintores, isso é fundamental, porque, como eu digo, apesar de não ser um produto controlado, de não ter todas aquelas burocracias, como escolta armada, outros tipos de burocracia para o transporte e armazenamento, deve-se ter cuidado, deve-se preservar sempre a vida e a segurança. A gente se preocupa muito com isso, então a gente sempre faz questão de trazer, né, o tipo de veículo que é necessário, o tipo de local de armazenamento, e todos esses aspectos são abordados, né, todas as empresas clientes que adquirem um produto recebem um treinamento de capacitação. A gente se preocupa muito isso também com a capacitação. Isso é fundamental para preservar as boas práticas de desmonte de rochas. Falando um pouquinho agora, pessoal, de segurança, né? Termo esse que eu tenho repetido bastante, que é muito importante. Segurança. Foi feito alguns testes. Nesse caso aqui, o teste de acionamento do Rompex em cordão detonante MP10, e a grosso modo, explosivo aciona explosivo, né?
Qual era o objetivo aqui? É trazer para a prática a baixíssima velocidade de queima que o Rompex tem. Então, o Rompex tem uma velocidade de queima muitíssimo baixa, o que, então, muito abaixo de 1000 metros por segundo, está 296 milímetros por segundo, o que faz ele não causar ondas de choque. Então, não se trata de uma detonação, né? A gente até fala detonação aqui, detonação ali, mas é um termo errôneo, né? Detonação é acima dos 1000 metros por segundo, abaixo disso é considerado uma deflagração, então é o que acontece aqui. Então a gente trouxe isso para a prática, né? A gente fez alguns testes com o Rompex e a gente percebeu, a gente, né, enrolou o cordel detonante ali numa cápsula de Rompex, fez o acionamento e não acionou o cordel. Aqui nesse caso a proposta era a mesma, né? Mostrar o grau de segurança do produto, né? Vou falar disso mais para frente também no detalhe, mas aqui a gente usou também uma emulsão cartuchada e acionamos a cápsula de Rompex junto à emulsão e não teve acionamento. O objetivo aqui era realmente mostrar que a velocidade de queima é lenta e não obteve acionamento ali. Fala, você comentou deflagrante abaixo de 1000 metros por segundo. Você mencionou 296 milímetros, não é? 296 metros por segundo? Milímetros. Confunde bastante, né? O pessoal pergunta, mas é milímetros por segundo. Aqui, pessoal, a gente trouxe esse mesmo teste, né? Teste de acionamento do Rompex com a espoleta e, novamente, também não houve acionamento da espoleta, certo? Outro teste muitíssimo interessante, eu gosto de trazer esse vídeo aqui para o pessoal. O que a gente vai fazer aqui, né? A gente pegou o manequim, a gente coloca uma cápsula ali nas mãos do manequim e faz um acionamento a céu aberto, para a gente ver o potencial de impacto do produto. E já vou adiantar para vocês, o produto queima ali. E por que acontece, vocês vão ver ali no vídeo, né? Tenha isso em mente quando vocês verem o vídeo. Qual que é o princípio de funcionamento do produto, né? A gente tem uma cápsula aqui, e no interior da cápsula tem o composto, o Rompex, que está ali em pó. Então existe um pó, né, dentro do invólucro de papelão, que é uma cápsula ali. E quando a gente faz o acionamento lá na maleta, o que acontece no interior dessa cápsula quando a gente realiza o acionamento? Esse acendedor, que está acoplado à cápsula, ele solta uma chama de alta temperatura ali dentro. Então, a gente tem uma cápsula, a gente tem o Rompex ali dentro, o composto em pó, e é emitida uma chama de alta temperatura ali dentro. Uma chama, como se eu estivesse acendendo um fósforo. É um processo bem simples. E essa chama, em contato com aquele composto, acontece ali uma geração de gases. Essa geração de gases, né, quando confinado ali no interior da rocha, aumenta-se muito a pressão ali dentro, pressão suficiente para fragmentar a rocha. Então é esse o processo que acontece ali para a fragmentação de uma rocha. Então, os gases ali bem confinados, né? Vou trazer um conceito aqui, né? O tamponamento. Por que a gente faz o tamponamento em todo desmonte? O tamponamento, ele serve para reter os gases no furo de detonação. Então, reter esses gases é fundamental, porque esses gases vão ter energia para fragmentar a rocha. Então, o princípio básico é esse. E quando a gente aciona uma cápsula ao ar livre, quando ela não tem confinamento, o que vai acontecer? O gás vai se queimar e vai embora. Então, não vai ter alto grau de impacto com o produto acionando nessas condições. Pode passar o vídeo para a gente aí, Pedro? O manequim ele nem se movimentou. A saída dos gases não dilacerou nem a própria cápsula, né? Tem um próximo vídeo aí, eu gostaria que passasse também. Segurança, um tópico fundamental em qualquer tipo de trabalho. O Rompex é uma tecnologia que revolucionou e mudou a forma como lidamos com o desmonte de rocha em várias situações. O Rompex é resultado de anos de pesquisa e desenvolvimento. No entanto,
o erro operacional nunca deve ser negligenciado, pois pode causar grandes acidentes, e muitos deles até fatais. O Rompex apresenta segurança em toda a sua concepção e aplicação. Apesar disso, deve-se respeitar e cumprir todo o procedimento operacional estabelecido pela empresa. Estamos aqui no campo de teste da Rompex. O teste em questão aqui hoje é realizar o acionamento de 2 cápsulas, aqui com o manequim simulando um colaborador, utilizando o produto. Colocamos um cone, que é um objeto perto aqui, e o nosso intuito é ver o potencial de impacto que o nosso produto pode proporcionar, tanto ao colaborador quanto a algum objeto próximo ao manequim, no momento do carregamento, ou seja, a cápsula em questão não está devidamente confinada no furo neste caso. Vou colocar essa cápsula aqui perto para a gente fazer. Agora a gente vai nos afastar um pouco e realizar o acionamento. 3, 2, 1. Como a gente percebe aqui, ó, nenhum dano grave à mão do manequim, tampouco no cone que estava aqui próximo. Apenas o restante do composto que queimou aqui, ó. Aqui, em outro momento, vamos fazer outro teste. Quando inserir essa cápsula dentro desse cone, a gente vê também o potencial de impacto que a cápsula possui. Então, a cápsula já está acoplada aqui, devidamente acoplada com o seu acendedor. Vamos inserir ela aqui no cone. Aqui, pós-desmonte, percebemos que o cone teve apenas escoriações leves, nem sequer foi quebrado, danificado. A própria cápsula está aqui, composta dessa forma, não teve potencial nem mesmo de lacerar o próprio material da cápsula, como foi a cápsula. O próprio papelão está aqui, ó. Como não havia alto grau de confinamento, o composto se esvaiu rapidamente. Pode perceber aqui. O Rompex é uma tecnologia que revolucionou e mudou a forma como lidamos com o desmonte de rocha em várias situações, assim como a internet ou a energia elétrica revolucionou no passado. A segurança deve ser sempre priorizada. Ainda que o produto seja seguro, é fundamental adotarmos cada vez mais práticas que tornem nossa operação cada vez mais controlada e livre de riscos. Assim como os carros revolucionaram esse meio de transporte para nos locomover do ponto A para o ponto B, se usado de maneira irresponsável, pode nos trazer grandes problemas. A diferença, você decide. Então, pessoal, vocês viram ali nos vídeos, né, que eu demonstrei, o baixo grau de impacto que o produto teve para ali com o manequim ou com um objeto ali perto. E o objetivo era exatamente esse, né? E não dizer que o produto é inofensivo, longe disso. É um produto feito, pensado, desenvolvido para fragmentar rochas. No entanto, a gente traz essa segurança para o operacional, onde se qualquer cápsula acionar em um outro momento, né, é para vocês entenderem que o funcionamento pleno da cápsula é se confinada dentro de um furo. Então, longe desse contexto, né, fora dos furos de acionamento ali, o Rompex não tem alto potencial de impacto, certo? Então, só quando ele está ali no interior da rocha, confinado, né, com alto grau de confinamento dentro do furo, ele tem esse potencial de fragmentar a rocha. Tanto é que o Rompex, ele simplesmente não é útil para nenhuma atividade criminosa. A gente tem parceria com o BOP lá de Minas Gerais e, né, com certa frequência visita nossas fábricas, nossas operações, e com o objetivo também de entender novas tecnologias. E é muito interessante isso, porque o Rompex é um produto que é para fragmentar a rocha, né? Ou seja, que tem alto potencial ali de fazer fragmentações, e ao mesmo tempo um produto que nos oferece uma segurança que a gente não vê no mercado e não serve também para atividades criminosas. Se qualquer bandido ou alguém mal intencionado quiser usar o Rompex para alguma atividade criminosa, não vai ser possível, né? Vai acontecer o que aconteceu ali nos vídeos, né? Não vai ter nada mais do que gases ali. Pode passar. Aqui é um desenho que eu trago aqui. O objetivo da palestra não é entrar em termos tão técnicos, mas que demonstra a maneira que é feita uma malha, né? A ligação é feita em série, cápsula a cápsula. Então, todas as cápsulas são interligadas entre si, conectadas todas em uma só malha na maleta. A maleta de acionamento é responsável por mandar uma
um choque, né? Uma energia elétrica através dos fios que chega até a maleta, até as cápsulas, perdão. Chegando essa eletricidade nas cápsulas, acontece ali todo aquele processo do acendedor, da chama dentro das cápsulas e a expansão de gás, que é capaz de fragmentar as rochas. Trazendo aqui alguns cases de sucesso, né? Em demandas como o Parque Eólico Novo Horizonte ou o Complexo Solar Futura, que são grandes cases aqui no Brasil de sucesso, de situações delicadas, onde precisávamos de baixa vibração e alta eficiência em desmonte de rocha. Então, em toda a preparação do terreno do Complexo Solar Futura, que é um dos maiores complexos solares das Américas, localizado na Bahia, foi feito, né? O Rompex participou desse grande projeto na preparação do terreno. Outros exemplos que a gente pode citar aqui, inclusive o Vitor da Reciclo está aqui, juntamente com o Igor, né? São clientes também, mas uma empresa que presta serviço, e eu posso citar, eu trouxe esse case porque ele está acontecendo aqui no momento, em São Paulo, lá no Rodoanel, que é uma obra extremamente rigorosa, uma obra que exige controle, exige um profissionalismo, e o Rompex foi escolhido para participar e atuar na demanda de todos os desmontes lá de Matacos. Então o Rompex está sendo usado lá para fragmentação de rocha, né? Foi adotada lá pela diretoria que não podia ser medidas explosivas, e o Rompex está aí, né? Mais uma vez agregando no desmonte de rochas. Aqui a gente tem um vídeo também de um desmonte feito pela Reciclo que trabalha aí desde gestão de resíduos até desmonte de rochas, utilizou o nosso produto. Esse desmonte não faz nem muito tempo. Pode passar para a gente aí, Pedro? Então, um desmonte ali controlado, utilizou ali da cobertura para mitigar os impactos, né, de ruído e vibração. Aqui outro exemplo, um exemplo diferente agora, né? Eu trouxe um exemplo ali bem na construção civil, um desmonte mais controlado. Outro exemplo bastante controlado ali, feito pela Reciclo no Rodoanel. Agora eu trago aqui uma bancada, né? Eu mesmo que fiz esse desmonte também lá em Cuiabá, no Mato Grosso. E aqui a gente tem uma bancada de aproximadamente 3,5 metros de altura, não me recordo muito bem. Aqui onde a gente precisava de um poder de fragmentação um pouco maior. E o Rompex também atendeu super bem. Pode passar o vídeo, Pedro. Travou aí. Está atrasado, lógico. Passa mais uma vez para a gente ver. Então, mais uma vez, o Rompex se mostrou muitíssimo eficiente num desmonte um pouco maior de uma demanda. Então, o objetivo do Rompex é ser versátil também nesse aspecto. A gente atua aí desde pequenos desmontes delicados, perto de estruturas, até desmontes aí de bancadas também para alta produtividade. Aqui eu trago um outro exemplo também de um tipo de utilização que cresce cada vez mais com o Rompex, que é a demolição, né, de estruturas de concreto. Então ali a gente tinha, né, o concreto armado, e também isso foi um teste que a gente fez. Isso inclusive foi lá na Argentina e também validado. Outro exemplo muito comum que o Rompex atua super bem são valas na construção civil, valas para saneamento, qualquer tipo de vala, né, até as rochas mais confinadas, o Rompex consegue romper. Pode passar aí, Pedro. Então, ali um desmonte extremamente controlado, dentro da rua. Você vê que tem um carro logo ali, ó. Casas perto, então níveis de vibração baixíssimos e eficiência do desmonte. Temos alguns casos aqui para a gente ver. Esse também é um caso também executado pela Reciclo, lá em São Roque, se eu não me engano, aqui em São Paulo.
no estado de São Paulo. Um desmonte extremamente controlado também, perto da rodovia, né, onde passa vários carros ali. Pode passar de novo aí, Pedro, para a gente dar uma... Outro exemplo muito legal aqui é um mataco, ali também numa região bem movimentada, região bem urbana, sem nenhum tipo de cobertura, para a gente ver a eficiência do produto nesse caso. Você pode perceber ali nesse caso, zero ultralançamento. Então, o que eu trago de reflexão aqui, aproveitando esse momento, né? A gente acabou de ver uma bancada ali de uma magnitude maior e agora também esse mataco se fragmentando. Então, é muito importante a gente ter um cuidado no operacional. Qual que é a diferença desses dois casos, né? Razão de carga, tudo que envolve ali perfuração, razão de carga, aplicação, carregamento. Então, tudo que envolve ali o operacional é muito importante, porque o produto, assim como eu dei um exemplo no vídeo ali, os carros, né? Os carros revolucionou o nosso meio de transporte, né? Veículos que são úteis para nos levar do ponto A até o ponto B, se usado com segurança, né? No entanto, se você pegar um carro, qualquer uma pessoa que pegar um carro, né, e andar em alta velocidade, fazer curvas perigosas, a gente vê acidente de carro aí todo dia, né? E o que é o problema? São os carros ou são as pessoas, né, que fazem uma má utilização disso? Tanto com explosivos, carros, energia elétrica, cara. Energia elétrica é a coisa mais básica. Se você mexer com energia elétrica sem cuidado, sem conhecimento, você pode morrer tomando um choque ali. Então, quaisquer tecnologias, seja elas quais forem, né, deve-se sempre ter um cuidado, buscar um conhecimento, as boas práticas, segurança, ser um profissional, né? Isso é ser profissional. Então, pessoal, eu queria agradecer a atenção de todos, agradecer a atenção de todo mundo que ficou aqui até agora. Espero que eu tenha conseguido transmitir a mensagem, né, do que o nosso produto traz para o mercado, né? Sustentabilidade, segurança e eficiência. Muito obrigado, pessoal.